Já sentiu como se cada respiração fosse um esforço, como se o ar ao seu redor tivesse se tornado denso, quase irrespirável? Foi exatamente assim que me senti naquela tarde, de pé no meio daquela sala decorada com objetos caros que mais pareciam gritar para o mundo o quanto de dinheiro havia naquela casa. Meu marido Ricardo estava ao meu lado, sua mão pressionando discretamente minhas costas, não como um gesto de apoio, mas como um lembrete silencioso do que eu deveria fazer. E à nossa frente, sentada em um sofá de veludo que provavelmente custava mais que todos os móveis da minha casa juntos, estava Camila, sua melhor amiga de infância, me olhando como se eu fosse uma mancha em seu tapete persa. Eu podia sentir o peso das palavras que Ricardo havia me feito ensaiar repetidamente no carro. Palavras de desculpas por algo que, no fundo, eu sabia que não tinha feito. Mas quando você vive há 15 anos com alguém que lentamente corroeu sua confiança, que sutilmente fez você duvidar das suas próprias percepções, você acaba cedendo. Você pede desculpas mesmo sem saber ao certo pelo quê. O que eu jamais poderia imaginar é que aquele pedido de desculpas, aquelas palavras forçadas que saíram da minha boca naquele dia, seriam o primeiro tijolo a ser removido de um castelo de mentiras que desmoronaria por completo, levando consigo não apenas a falsa riqueza de Camila, mas também os últimos vestígios do meu casamento. Meu nome é Helena, tenho 42 anos, e por mais de uma década e meia, acreditei que meu papel neste mundo era ser a sombra de Ricardo. Nos conhecemos quando eu tinha 25 anos, trabalhando como assistente administrativa em uma empresa onde ele era um dos executivos promissores. Na época, fiquei deslumbrada com sua confiança, seu vocabulário sofisticado, seu jeito de parecer ter respostas para tudo. Ricardo vinha de uma família tradicional, estudou nas melhores escolas, frequentava círculos sociais que, para mim, filha de professores da rede pública, pareciam inalcançáveis. Ele me escolheu, me cortejou, me fez sentir especial por ter sido notada por alguém como ele. E quando me pediu em casamento apenas 8 meses depois de nos conhecermos, não hesitei. Meus pais tentaram me alertar sobre a rapidez, mas interpretei como o conservadorismo deles, como uma incapacidade de entender que algumas pessoas simplesmente se reconhecem, como almas que se encontram e sabem que pertencem uma à outra. Os primeiros anos foram como eu imaginava que seria um conto de fadas na vida real. Mudamos para um apartamento em um bairro nobre, frequentávamos restaurantes caros, viajamos para destinos que eu só conhecia por revistas. Ricardo fazia questão de me apresentar aos seus amigos, pessoas influentes, bem-sucedidas. Entre elas estava Camila, sua amiga desde os tempos de colégio particular. Diferente das outras pessoas do círculo dele, que me tratavam com uma polidez distante, Camila sempre pareceu genuinamente curiosa sobre mim. Me fazia perguntas sobre minha família, meus gostos, me dava dicas sobre como me vestir para determinados eventos. Aos poucos, começamos a construir o que eu acreditava ser uma amizade. O que não percebi na época é como Ricardo sutilmente começou a me moldar, como argila nas mãos de um oleiro determinado a criar uma peça específica. Comentários aparentemente inocentes sobre o meu sotaque, que ainda carregava marcas da periferia onde cresci. Sugestões sobre como me portar à mesa em jantares formais. Presentes na forma de roupas que ele achava mais adequadas para a esposa de alguém em sua posição. E quando eu resistia, quando questionava ou discordava, sempre havia aquele olhar de decepção, aquele suspiro de quem está sendo paciente com uma criança que ainda não entende como o mundo funciona. Camila se tornou minha confidente nesses momentos. Ou pelo menos foi o que acreditei. Contava a ela sobre minhas inseguranças, sobre como às vezes me sentia insuficiente ao lado de Ricardo. E ela me ouvia, oferecia palavras de conforto, me dizia que era normal esse tipo de insegurança, que com o tempo eu me acostumaria. Agora percebo que aquelas conversas eram como pequenos venenos sendo administrados em doses que não me matavam, apenas me enfraqueciam lentamente. Porque em vez de me incentivar a confiar em mim mesma,
Camila sempre me conduzia de volta ao mesmo lugar. Eu precisava me adaptar. Eu precisava mudar. Eu precisava ser melhor para merecer o lugar ao lado de Ricardo. Não percebi quando deixei de trabalhar. Foi um processo tão gradual que pareceu natural. Primeiro, reduzi minha jornada para poder acompanhar Ricardo em eventos importantes. Depois, surgiu a oportunidade de me dedicar a um projeto social liderado pela empresa dele, algo que não me pagava diretamente, mas que Ricardo insistia ser mais apropriado para alguém na minha posição. E então, sem que eu realmente decidisse, me vi como esposa em tempo integral, administrando nossa casa, organizando jantares para seus colegas e amigos, cuidando da imagem que refletiria nele. Os anos foram passando e aos poucos meu mundo foi encolhendo. Minhas amigas de antes do casamento, que Ricardo considerava simplórias demais, foram sendo afastadas uma a uma. Meus pais, que nunca esconderam seu desconforto com o genro, passaram a ser visitados cada vez menos. Meu círculo social se resumia às esposas dos amigos de Ricardo e, é claro, a Camila, que, ao contrário dele, nunca se casou. Ela vivia em uma cobertura impressionante, tinha um closet maior que nosso quarto, usava joias deslumbrantes e fazia pelo menos 3 viagens internacionais por ano. Todos a admiravam não apenas pela beleza ainda preservada aos 45 anos, mas principalmente por ser uma empresária bem-sucedida, dona de uma galeria de arte que, segundo ela, atendia colecionadores exclusivos e discretos. Ao longo dos anos, Camila se tornara presença constante em nossa casa. Ricardo e ela tinham uma conexão que sempre me pareceu estar acima de qualquer outro relacionamento. Confidenciavam-se, tinham piadas internas, compartilhavam memórias de uma época da qual eu não fazia parte. Várias vezes me peguei observando-os, tentando decifrar se havia algo mais que amizade. Mas Ricardo sempre foi cuidadoso e formal demais para se permitir qualquer deslize. E Camila, apesar de carismática e afetuosa, mantinha uma distância que tornava impossível confirmar minhas suspeitas. Foi há aproximadamente 1 mês que as coisas começaram a mudar. Camila havia organizado um jantar em sua cobertura para celebrar o aniversário de 20 anos de sua galeria. O evento reuniu a nata da sociedade local, incluindo artistas, empresários e até um senador. Ricardo estava particularmente ansioso com esse jantar, passou dias comentando sobre como seria importante causarmos uma boa impressão, especialmente porque ele estava negociando uma possível sociedade em um novo empreendimento com alguns dos convidados. Na noite do evento, ele escolheu minha roupa, um vestido discreto, mas elegante, selecionou as joias que eu deveria usar e até me levou ao cabeleireiro para garantir que eu estaria apresentável. Durante o jantar, observei Camila circulando entre os convidados com a confiança de sempre. Ela usava um vestido vermelho que parecia ter sido desenhado especificamente para valorizar cada curva de seu corpo. Joias que capturavam a luz dos lustres e espalhavam pequenos arco-íris quando ela se movia. E em seu braço estava Lucas, seu novo namorado, pelo menos 15 anos mais, jovem, com o físico de um atleta e o rosto esculpido como uma estátua grega. Ele a seguia como uma sombra, sorrindo quando ela sorria, assentindo quando ela falava, claramente deslumbrado não apenas com ela, mas com todo aquele mundo. Em determinado momento da noite, encontrei-me sozinha com Lucas próximo ao bar. Ele parecia um pouco perdido sem Camila ao seu lado e, por solidariedade, iniciei uma conversa. Descobri que ele era personal trainer. Havia conhecido Camila quando ela o contratou para sessões particulares e que este era seu primeiro evento desse porte. Conversamos por alguns minutos sobre coisas triviais até que, não sei exatamente o porquê, ele começou a me contar sobre como estava nervoso por conhecer tantas pessoas importantes, especialmente porque Camila havia mencionado que alguns dos presentes poderiam ser investidores potenciais para o estúdio de treinamento personalizado que ele sonhava abrir. Não me lembro exatamente o que disse a ele. Provavelmente algo genérico.
sobre como aquelas pessoas estavam mais interessadas em parecer importantes do que em realmente ajudar alguém. Ou talvez tenha comentado sobre como Camila adorava se colocar na posição de salvadora, de ponte entre mundos, mas raramente cumpria suas promessas quando se tratava de realmente usar sua influência. Seja o que for que eu tenha dito, estava longe de ser um comentário maldoso. Era apenas uma observação honesta baseada em anos convivendo com aquele círculo social. Mas aparentemente, Lucas mencionou nossa conversa para Camila, que por sua vez reportou a Ricardo uma versão completamente distorcida, como se eu tivesse deliberadamente tentado sabotar sua imagem e arruinar suas conexões profissionais. O que me traz de volta àquela tarde na casa de Camila. Ricardo praticamente me arrastou até lá, dizendo que eu precisava me desculpar, que eu havia ultrapassado todos os limites, que poderia ter prejudicado não apenas a amizade deles, mas também negócios importantes. Durante todo o trajeto de carro, ele me fez repetir o que eu deveria dizer, como deveria parecer sinceramente arrependida, como aquilo era o mínimo que eu poderia fazer depois de anos vivendo confortavelmente graças ao trabalho dele, após ser aceita em um mundo ao qual eu jamais teria acesso por meus próprios méritos. Vou pausar nossa história por um momento, porque sei que muitas de vocês estão se reconhecendo neste relato. Aquela sensação sufocante de estar presa em um relacionamento onde suas palavras são constantemente distorcidas, onde você é feita para duvidar de si mesma, onde sua identidade vai sendo lentamente apagada para dar lugar a uma versão que outra pessoa criou para você. Você já se sentiu forçada a se desculpar por algo que, no fundo, sabia não ter feito? Já engoliu suas próprias verdades para manter uma paz superficial? Por favor, compartilhe nos comentários escrevendo algo como "Já me desculpei por" ou "Aprendi a valorizar minha verdade quando..." Seu comentário pode ser o espelho que outra pessoa precisa para reconhecer uma situação tóxica em sua própria vida. Às vezes, saber que não estamos sozinhas é o primeiro passo para encontrar a coragem de mudar nossa realidade. Agora, vamos continuar nossa história e descobrir o que aconteceu quando finalmente pronunciei aquelas palavras ensaiadas. Parada naquela sala opulenta, comecei a recitar o pedido de desculpas que Ricardo havia me feito decorar. As palavras saíam mecânicas, vazias. Falei sobre como lamentava profundamente ter feito comentários inadequados, sobre como admirava Camila e jamais teria a intenção de prejudicá-la, sobre como esperava que ela pudesse me perdoar por minha indiscrição. Enquanto falava, observava o rosto dela, aquele sorriso contido de superioridade, o ocasional olhar trocado com Ricardo, como se compartilhassem um segredo silencioso sobre minha inadequação. Foi então que algo dentro de mim simplesmente quebrou. No meio da minha frase ensaiada, parei. Senti uma clareza súbita, como se uma névoa que havia coberto minha vida por 15 anos subitamente se dissipasse. Olhei diretamente nos olhos de Camila e, em vez de continuar com as desculpas, fiz uma pergunta simples. Por que sua empregada me disse que esta é a casa de uma senhora idosa que está viajando pela Europa há 3 meses? O silêncio que se seguiu foi denso, quase palpável. Vi o rosto de Camila perder a cor, seus olhos se arregalarem em pânico. Ricardo apertou meu braço com tanta força que deixou marcas. Começou a dizer que eu estava confusa, que havia entendido errado. Mas eu não estava mais disposta a ser silenciada. Contei que, enquanto esperávamos Camila aparecer na sala, ela sempre fazia questão de uma entrada dramática. Mesmo em encontros informais, precisei usar o banheiro. A empregada que nos recebeu me indicou um no corredor e, no caminho, vi fotos de família que claramente não eram de Camila. A curiosidade me fez perguntar à empregada sobre os donos da casa, e ela, sem saber quem eu era, mencionou casualmente que trabalhava para uma senhora idosa, viúva de um empresário, que estava viajando pela Europa há meses. Camila era apenas uma amiga, que ocasionalmente usava a casa para receber pessoas, com a permissão da proprietária.
Essa revelação foi como a primeira peça removida de um dominó meticulosamente arranjado. Camila tentou se explicar, disse que estava apenas cuidando da casa de sua tia enquanto ela viajava, que eu havia entendido tudo errado. Mas algo em seus olhos denunciava o pânico, e pela primeira vez em anos senti que tinha algum poder naquela relação. Continuei puxando o fio, perguntei sobre a galeria de arte, sobre os colecionadores exclusivos, sobre as viagens internacionais. Ricardo tentava me interromper, me puxar para fora dali, mas eu estava determinada a finalmente entender a verdade. Foi quando Lucas, o namorado de Camila, entrou na sala. Aparentemente, ele tinha uma chave e não esperava encontrar ninguém ali. Quando nos viu, especialmente Ricardo, ficou visivelmente desconfortável. Tentou sair, mas eu o chamei, pedi que ficasse. Camila estava em pânico agora, tentando manter a compostura enquanto sussurrava para ele sair. Mas algo na dinâmica havia mudado. O poder não estava mais exclusivamente com ela ou com Ricardo. Confrontei Lucas diretamente, perguntei se ele sabia onde Camila realmente morava. Seu olhar confuso foi resposta suficiente. Entre desculpas desajeitadas, ele revelou que Camila sempre o encontrava em lugares públicos ou na casa dela, esta mesma onde estávamos. Nunca havia estado em seu suposto apartamento de cobertura. Na verdade, ele mencionou que achava estranho como ela nunca queria que ele a buscasse em casa, sempre insistindo em encontrá-lo diretamente nos lugares. A fachada de Camila desmoronava diante de nossos olhos. Ricardo, percebendo que não conseguiria mais controlar a situação, começou a atacar, acusando-a de tê-lo enganado também, de ter inventado conexões que não existiam, de ter prometido acesso a investidores que nunca se materializaram. Era surreal observar aquelas duas pessoas que por anos me fizeram sentir inferior, pequena, inadequada, agora se atacando mutuamente, expondo mentiras e manipulações que haviam sustentado não apenas a imagem de Camila, mas também muitos dos supostos sucessos de Ricardo. Em meio àquele caos, me afastei quietamente e peguei minha bolsa. Quando estava prestes a sair pela porta, me virei e disse, com uma calma que não sabia que possuía: agradeço por este momento de clareza. Realmente devo desculpas, não a vocês, mas a mim mesma, por ter permitido por tanto tempo que pessoas tão vazias definissem meu valor. As semanas seguintes foram um turbilhão. A história da farsa de Camila rapidamente se espalhou pelo círculo social que frequentávamos. Descobriu-se que ela não era dona de galeria alguma. Trabalhava como vendedora em uma loja de arte no shopping, onde ocasionalmente conseguia vender peças caras e ganhar comissões razoáveis. Não possuía apartamento de cobertura, vivia em um pequeno flat alugado. As viagens internacionais eram invenções. Ela tirava férias em resorts nacionais e depois preenchia suas redes sociais com fotos de destinos internacionais encontradas na internet, criando a ilusão de uma vida glamurosa que nunca existiu. Mas a revelação mais chocante para mim veio quando comecei a examinar as finanças do meu próprio casamento. Ricardo havia criado uma imagem de executivo bem-sucedido, mas a realidade era bem diferente. Nosso apartamento no bairro nobre estava hipotecado até o limite, os carros eram financiados, havia dívidas em praticamente todos os cartões de crédito. O estilo de vida que levávamos era uma fachada tão elaborada quanto a de Camila, sustentada por empréstimos, juros sobre juros e, descobri com horror, pelo dinheiro que meus pais haviam deixado para mim quando faleceram há 5 anos. Dinheiro que Ricardo administrava e que eu ingenuamente acreditava estar investido para nosso futuro. Confrontei Ricardo com essas descobertas. Em vez de negar ou se desculpar, ele me culpou. Disse que precisou recorrer a esses extremos para manter o estilo de vida que eu exigia, para que eu pudesse continuar me sentindo especial, para que eu não percebesse que havia cometido um erro ao se casar com alguém sem berço, como eu. Anos de gaslighting e manipulação finalmente expostos em uma confissão involuntária de seu próprio desprezo por mim.
Saí de casa naquela mesma noite, levando apenas o necessário. Passei algumas semanas na casa de uma prima que felizmente havia mantido contato, apesar das tentativas de Ricardo de me afastar da família. Foi um período de luto, não apenas pelo fim do casamento, mas pela vida que acreditei ter vivido. Chorei pela jovem de 25 anos que fui um dia, tão ansiosa por ser aceita, tão disposta a abandonar partes essenciais de si mesma por um homem que nunca realmente a viu. Mas em meio à dor, encontrei também uma força que não sabia possuir. Contratei um advogado e iniciei o processo de divórcio. Descobri que, apesar das dívidas, ainda tinha direito a parte dos bens que construímos juntos, incluindo um pequeno apartamento que Ricardo havia comprado como investimento e que estava alugado. Decidi que seria meu recomeço. Hoje, 6 meses depois daquela tarde na falsa mansão de Camila, vivo nesse apartamento. Não é luxuoso nem fica em um bairro nobre, mas é genuinamente meu. Voltei a trabalhar, inicialmente como assistente administrativa, o mesmo cargo que tinha quando conheci Ricardo, e recentemente fui promovida a coordenadora de departamento. Estou reconstruindo lentamente minha rede de amizades, reconectando com pessoas que foram afastadas de minha vida, construindo relacionamentos baseados em autenticidade e não em aparências. Quanto a Ricardo e Camila, ouvi dizer que ambos deixaram a cidade. Ele, fugindo de credores e de um processo por fraude fiscal que surgiu durante nosso divórcio. Ela, incapaz de sustentar a mentira após ser exposta, aparentemente mudou-se para uma cidade do interior onde ninguém conhece seu passado fictício. Lucas, o personal trainer, ironicamente acabou conseguindo investimento para seu estúdio, não através de Camila, mas de um dos clientes que conheceu enquanto treinava no parque, após todo o escândalo. A vida tem um senso de humor peculiar e uma forma de equilibrar as coisas eventualmente. Aquele pedido de desculpas forçado, que deveria ter sido mais um tijolo na prisão invisível onde vivia, acabou sendo a chave que me libertou. As palavras que Ricardo me obrigou a ensaiar nunca foram realmente pronunciadas, mas as que disse espontaneamente naquele dia mudaram completamente o curso da minha vida. O que aprendi nessa jornada e o que gostaria de compartilhar com você que me ouve agora é que nossa voz é poderosa, especialmente quando usada para falar nossas verdades. Relacionamentos que exigem que você se diminua, que abandone sua essência, que duvide constantemente de suas percepções, não são relacionamentos dignos de serem mantidos. A vida autêntica, mesmo com suas limitações e simplicidades, é infinitamente mais valiosa que qualquer castelo construído sobre mentiras. Às vezes, perdemos anos vivendo histórias que outros escreveram para nós, interpretando personagens que não nos representam. Mas nunca, jamais, é tarde demais para reescrever nossa própria narrativa. Foi preciso que eu fosse forçada a pedir desculpas por algo que não fiz para finalmente entender que as únicas desculpas que eu realmente devia eram a mim mesma. Por ter permitido que minha luz fosse diminuída por tanto tempo. Hoje, vivo uma vida mais simples materialmente, mas infinitamente mais rica em autenticidade. Não tenho mais um closet cheio de roupas de grife, não frequento restaurantes estrelados, não viajo para destinos exclusivos, mas tenho algo muito mais valioso: a liberdade de ser exatamente quem sou, sem desculpas, sem explicações, sem a necessidade constante de aprovação externa. E essa, descobri, é a verdadeira riqueza que ninguém pode reduzir a pó. Se esta história ressoou com algo que você está vivendo ou já viveu, saiba que este canal foi criado pensando em pessoas como você, que buscam não apenas histórias, mas também compreensão e um caminho através das emoções complexas que a vida nos apresenta. A cada semana, compartilhamos uma nova narrativa cuidadosamente elaborada para tocar corações e oferecer perspectivas que possam iluminar sua própria jornada. Nossa comunidade cresceu com pessoas que encontraram aqui não apenas entretenimento, mas um espaço de reflexão e até mesmo cura. Se você sentir que essas histórias podem trazer valor para a sua vida,
O convite para se inscrever está feito, com todo o respeito ao seu momento e suas escolhas. Ativando o sininho, você recebe uma gentil notificação quando uma nova história chegar. Talvez exatamente quando você mais precisar ouvir algo que faça sentido para seu coração. Obrigado por compartilhar este momento comigo hoje. E espero continuar fazendo parte da sua jornada, um vídeo de cada vez, caminhando juntos em direção à compreensão, superação e esperança.